Olá, olá, olá! Manuel na área para falar de uma antecipação. 6 características do consumidor de 2030 que já são realidade hoje. Tudo isso baseado num artigo do meu amigo Tomás Duarte, que eu adorei e resolvi compartilhar aqui com vocês. Você está preparado? Prever tendências futuras está cada vez mais desafiador. Sabe por quê? Porque a velocidade com que as coisas estão mudando é muito mais intensa do que era há 10, 15, 20 anos atrás. Né? É impossível imaginar hoje a nossa vida sem as redes sociais, sem os smartphones, sem o WhatsApp, mas era exatamente dessa forma como era a nossa vida há 15 anos atrás. Não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, né? O Orkut estava ainda nos seus primórdios, e os smartphones estavam apenas começando. E hoje é impossível imaginar a nossa vida sem esses 3 elementos. Imagina como vai ser, por exemplo, em 2030. Mas tem 6 características do consumidor, do cliente de 2030, que já são uma realidade hoje. Eu quero apresentar para vocês. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês identifiquem elas na sua relação com seus clientes. Afinal de contas, se você não tiver nenhuma dessas 6, gente, você está fora. Se liga aí, eu vou te falar essas 6 tendências, essas 6 características do consumidor do futuro, que na verdade já é uma realidade nos dias de hoje. Número 1, conectividade total. Imagina que a conectividade hoje, você está conectado à internet, você ter sinal, é tão importante quanto ter energia elétrica há 50 anos atrás. Faz toda a diferença, né? Até de tal forma que a gente já incorporou isso, né? A gente não diz que o nosso dispositivo de telefonia móvel está sem sinal. A gente diz, eu estou sem sinal, né? Assim como a gente diz, eu estou sem bateria, porque a gente já incorporou o smartphone como se fosse uma parte do nosso, um membro do nosso corpo, né? E essa conectividade, a tecnologia vai estar ainda mais presente nos próximos anos. Portanto, estar conectado e prover conexão para o seu cliente é fundamental. Essa historinha de, eu não tenho Wi-Fi para clientes, gente, isso é conversinha para boi dormir. É fundamental você oferecer, sim, né, um Wi-Fi de qualidade, uma conexão de qualidade, enquanto o cliente está vivendo uma experiência com você, né? Então não é mais desculpa, e cada vez mais, quando eu vejo que para você acessar a internet em determinados lugares, você é obrigado a preencher formulários, a fazer, entregar seus dados para o cliente, eu vejo como essas empresas estão completamente fora da realidade. O ideal é que isso não tenha mais nenhum tipo de atrito. Você entra no lugar e você se conecta, né, naturalmente àquela rede que está ali, né? Então oferecer conexão para os seus clientes no seu ambiente físico é algo que não é mais um diferencial. Na minha visão, é uma obrigação. Segunda característica fundamental, respeito ao tempo do seu cliente. O uso do tempo do seu cliente vai ser cada vez mais determinante para o cliente ficar com você ou não, ou escolher o seu concorrente, né? Ter a percepção de que ele gasta menos tempo com você do que ele gastaria com outro é fundamental para ele permanecer com você e para você criar uma relação de valor com ele. O tempo vai ser cada vez mais precioso, né? Principalmente numa era onde está tudo junto e misturado, né? O tempo de lazer, o tempo com a família, o tempo do trabalho. Muitas vezes essas 3 coisas, esses 3 elementos se confundem. Então, quando o cliente percebe que ele economiza tempo com o seu negócio, né, você de fato está proporcionando uma experiência única, memorável e proporcionando valor a ele. Portanto, redesenhar processos, né, trabalhar e aperfeiçoar a sua equipe, né, e inovar para poder usar tecnologias que otimizem o tempo do seu cliente, né, são 3 questões fundamentais para você trabalhar, né, a partir de agora, para poder, de fato, oferecer mais tempo, economia de tempo para o seu cliente. Fica atento a isso. Exigência número 3, conforto. Com a tecnologia cada vez mais presente, naturalmente, a exigência em relação a conforto, né, dos clientes vai ser cada vez maior. Os clientes querem
economizar tempo e também querem ter conforto durante toda a jornada do cliente. E conforto, né, quando a gente imagina conforto, não é só aquela cadeira gostosa, confortável para você se sentar, mas é o conforto térmico, é o conforto acústico, é o conforto psicológico, o conforto mental, né, a segurança. Então é um conjunto de elementos, né, que você pode traduzir para o seu cliente. O cliente vai ser cada vez mais exigente, né? A régua vai aumentar cada vez mais e ele vai exigir conforto em todas as interações dele. Pensa nisso. Exigência número 4 dos clientes, ética. Relações cada vez mais transparentes, mais claras, mais éticas, vai ser a tônica daqui para frente. A relação tem que ser cada vez mais transparente, baseada em valores que o cliente se identifica. E as empresas que não estiverem buscando isso, elas vão ficar pelo meio do caminho. Essas novas gerações são cada vez mais antenadas, exigem cada vez mais. E, Manuel, mas me dá alguns exemplos claros. Empresa que não são corruptas e corruptíveis, né, que não fazem qualquer tipo de corrupção, empresas que respeitam o meio ambiente, que respeitam a ética nas relações de trabalho, empresa que não adere ou não tem nenhuma relação com o trabalho escravo, ou seja, o fair trade. Então são exigências, né, cada vez mais, né, e isso daí está dentro de algumas normas aí que hoje já são um padrão internacional. Então, mais do que nunca, está atento a tudo isso, está atento aos fornecedores, às relações que você tem com os seus clientes, é fundamental para você fazer parte do jogo, né? E desse jogo cada vez mais exigente. Número 5, comunicação. A tecnologia vai interferir cada vez mais na maneira que a gente se comunica com os nossos clientes, né, com os nossos parceiros, stakeholders, enfim. E eu não estou falando apenas de chatbots, de inteligência artificial, mas a maneira fluida como a gente se comunica com cada cliente nosso, em qualquer lugar do mundo, até em idiomas diferentes, né, e transformando num idioma comum, né, é fundamental. Então, fazer o uso de tecnologias para tornar a comunicação mais fluida, mais clara, mais contínua, é fundamental, né? E como que você tem se comunicado com os seus clientes? Manuel, mas por enquanto eu só atendo clientes do Brasil. Ok, você só atende clientes do Brasil, mas você atende diversos clientes de diversas faixas etárias, com exigências culturais diferentes, com backgrounds diferentes. Como que você tem que se adaptado a esses perfis diferentes? Você tem procurado se adaptar a eles ou eles têm que se adaptar a você? Pensa nisso. Sexta e última exigência dos clientes, que era de 2030, mas já é uma realidade hoje, em 2023. O fim do sentimento de posse. A minha geração, as gerações anteriores à minha, né, a gente tinha prazer em possuir algo, né, em ser detentor, ser proprietário, né, de um carro, de um imóvel. As novas gerações não têm mais essa relação de posse, né, com produtos, bens de consumo, enfim. Ele, na verdade, não quer ter o carro, ele quer usar o carro. Ele quer ter a possibilidade de usar, né, um carro diferente a cada final de semana, de preferência com motorista, para ele poder beber à vontade, para ele poder ficar tranquilo, mais seguro, enfim. Então, o sentimento de posse que a gente tinha em relação a alguns produtos, né, no caso, carros, motos, um imóvel, uma casa de campo, uma casa de praia, e até roupas, né, não existe mais, né? A gente quer, a mulher quer usar aquela roupa, mas ela não quer sentir que ela tem aquela roupa, que ela tem um passivo no armário dela. Ela quer poder usar aquela roupa naquela ocasião, naquele evento, tal, mas não precisa necessariamente ser proprietária daquela roupa, né? E isso muda o jogo completamente, né? Cada vez mais empresas têm apostado em modelos de negócio diferentes, que apostam não na venda do produto, mas numa assinatura recorrente, algo que ele paga mensalmente e dá direito ao cliente a usufruir daquele produto
né? Usufruir e devolver, usufruir e devolver. Ele tem a liberdade, né, da escolha, a liberdade e a economia, evidentemente. Então, num mundo cada vez mais essencialista, né, onde aquelas características do passado, de você ser um acumulador, né, de coisas, não fazem mais sentido. Por quê? Porque as pessoas moram em ambientes menores, com menos armários, com menos espaço, com menos tempo, né? Então não faz muito sentido ficar guardando e acumulando coisas, né? Faz sentido você ter qualidade, né, e viver com qualidade, com aquilo que você precisa naquele momento. Então pensa nisso. Soluções mais customizadas, soluções de pay-per-use, né? Você oferecer algo que o cliente vai pagar para usar durante aquele espaço de tempo, fazem muito mais sentido do que do que o consumidor depositar um valor muito maior e ficar com passivo, né, de algo que ele vai usar de vez em quando. Então pensa nisso, porque por aí, a partir daí, você pode pensar em novos modelos de negócio para sua empresa, né, que façam muito mais sentido para os dias de hoje. Bom, espero que essas 6 características que eu passei aqui façam muito sentido para você, que façam você refletir sobre até que ponto você já tem tudo isso na sua relação com o seu cliente, né, e o que você pode fazer para melhorar ainda mais, né, e ficar de fato com uma relação muito mais atraente para o seu cliente. Bom, se você curtiu, fez sentido para você, curta aí, compartilhe com os amigos e lembre-se, toda quinta-feira tem vídeo novo no nosso canal. Um grande abraço, um beijo no coração, até a semana que vem.